Fala pessoal do Giro Esportivo, a gente está aqui com o NFL Fanáticos e com o Resenha do Reserva. E é claro, vamos trazer tudo dos esportes para vocês, vamos falar de Brasileirão, vamos falar de NFL, faz tempo que a gente não toca no assunto, e um fim de semana muito bom de esportes que a gente teve, um domingo maluco que a gente jura que a gente tenta acompanhar tudo, mas não dá. E cara, é muita coisa pra gente acompanhar, principalmente ali no horário a partir das 2 da tarde, que começa os jogos da NFL do primeiro horário. Aí tem o Brasileirão logo à tarde, aí em seguida vem um monte de jogo da NFL, outro mais jogo de Brasileirão. Fica uma maluquice, mas a gente tenta trazer o melhor conteúdo pra vocês sempre e vamos seguir nessa pegada sempre. Faz um tempo que a gente não fala de NFL, vamos voltar aqui pra falar, que é bom a gente falar um pouco de novo, porque tá sendo uma temporada maluca de início, uma muito agitada, e só que a gente vai começar falando da rodada do Brasileirão. Puxa, por favor, aí os jogos que teve essa rodada, por favor. Vamos falar dos dois jogos, dos jogos de times paulistas aqui em São Paulo. E é claro, não podíamos começar de outro jeito, sem ser falando de São Paulo e Corinthians, o clássico majestoso. Belo jogo, que aconteceu em São Paulo, não é, macho? Bom, pro time do São Paulo, cara, precisava dar uma resposta depois da eliminação pro Botafogo na Libertadores na quarta-feira. Foi uma derrota muito doída pro São Paulino, da maneira que foi, perdendo pênalti, perdendo gol, fazendo gol no final, aí perde na disputa de pênaltis. Foi muito dolorido, mas o elenco tinha que se fechar para terminar a temporada de forma honrosa, pelo menos, pro time. Que eles fecharam um pacto que era terminar o campeonato no G4 e para conseguir a vaga direta na Libertadores. E a principal resposta tinha que ser dada nesse clássico. Corinthians em um ascendente, mas brigando contra o rebaixamento. O São Paulo em momento conturbado. Era a maneira correta, era ganhar o jogo. Não importa, joga mal, joga bem, joga feio, goleia, 1-0, não importa. O São Paulo tinha que ganhar o jogo domingo. O jogo que foi em Brasília, né, que o Morumbi tá interditado pro show do Bruno Mars. O mando foi vendido para Brasília e com torcida única do São Paulo. O time do Corinthians pediu para que tivesse torcida corintiana lá em Brasília, mas a CBF acatou o pedido do São Paulino, só que como teve só torcida dos corintianos no primeiro turno, segundo turno só ia ter torcida São Paulina. Justo, né? Justo. É justo até. Um jogo com muito disputado, muitas polêmicas até, por lances de expulsão, que já digo pra mim que não teve nada de polêmica nos lances. A gente vai discutir sobre isso. A gente vai discutir mais. E pro São Paulo, o que menos importou foi a maneira, foi a vitória. O jeito que foi ganhar, afundar mais o rival no Z4, conseguir brigar, tá ali brigando com o Flamengo pau a pau pra vaga entrar no G4. Foi essencial essa vitória pro time tricolor. Ah, com certeza, né? O São Paulo jogando em casa, né, jogando em Brasília, jogando com o time do Corinthians que, apesar de estar lutando contra o rebaixamento, joga em 3 competições, um time que vem tendo bons resultados recentemente, né, acabou aí não dando nenhuma chance para o Fortaleza na Sul-Americana, que em tese é um time bem melhor do Corinthians, e chegou para bater de frente com o São Paulo, mas na hora do jogo a gente viu que não foi muito isso que aconteceu, né? Sim. Logo no primeiro tempo, o Fagner conseguiu fazer duas faltas. Bestas, das faltas completamente desnecessárias, né? Eu acho que ele podia, eu não vou falar que ele deveria, mas ele poderia ter sido expulso só pela segunda, né? E aí, como sempre, deixou o timão na mão, fez o pênalti, 1-0 pro São Paulo. Volta pro primeiro tempo com a liderança, com a mais e jogando com a sua torcida apoiando, aí fica difícil. Outra coisa muito boa desse lance, vamos já entrar na discussão do Fagner então, que pra mim não tem polêmica nenhuma, os 2 cartões merecidíssimos, ele fez 2 faltas bestas, a primeira foi num lance no meio campo, ele fez uma falta besta em cima do Lucas, tomou amarelo, e a jogada do pênalti, o Caleri ele já vai meio que caindo, porque os defensores já vão dando porrada nele, mas ele vai continuando, aí no lance que ele dá um tapa pra dentro da área, o Fagner vai direto no tornozelo dele, nem pega na bola. Poderia ser um lance pra vermelho, mas aí tem aquela regra de, não punir o time 2 vezes, dar pênalti, expulsão, beleza, aí era só amarelo, porém o Fagner já tinha um amarelo, ou seja, ele acabou tomando o segundo, ou seja, acabou gerando expulsão de qualquer forma, ia ser. E do pênalti, é importante que o Lucas pegou a bola pra bater, pelo menos. Depois do que aconteceu no Morumbi, na Libertadores, ele perdeu o pênalti no tempo normal, ele já tinha batido na disputa, mas ainda tinha aquele negócio, se fosse o Lucas fazer aquele gol, o São Paulo tinha passado, não sabe, a gente não sabe o que ia acontecer.
Mas ele pegou a bola, ele assumiu a responsabilidade contra o Hugo, que é muito bom goleiro, defensor de pênaltis, para ganhar confiança de novo dentro do elenco e até para a sequência do campeonato. E faz bem para a confiança do time, para a confiança do jogador e também para o momento do jogo, né? O Fagner acabou deixando o Corinthians, que já é um time com um pouco mais de dificuldade, uma tarefa muito mais difícil que virar o jogo contra o rival, não é à toa que tomou 2-0 depois. E no segundo tempo, expulsão besta, né? Aí a gente vai falar do nosso querido André Ramalho, que decidiu que futebol é lugar de porrada. Sim. Né? E, na minha opinião, também, outro cartão vermelho muito bem aplicado, porque você coloca um cotovelo na cara do jogador. Não tinha o que fazer, mais uma expulsão idiota do lado do Corinthians. Eu fui ver um negócio, esse ano o São Paulo e o Corinthians se enfrentaram 3 vezes. Em todos os clássicos o Corinthians teve um jogador expulso por pegar pilha. É sensacional isso, né? É impressionante. Lembra aquele clássico 2-2 que então, ele mesmo, era o que foi pro Nottingham Forest. Né, o Carlos Miguel, ele dá uma peitada, se eu não me engano, é no Caleri. Ele empurra o Caleri no peito. É no Luciano. No Caleri, ele chega e empurra o Caleri. Né, e aquela confusão toda, enfim, coisa de clássico. Né? Coisa de clássico. Se você gosta de clássico, a gente teve um ótimo jogo pra você. Sim. Mas houve também muita reclamação da parte do Corinthians, de vários lances de mão na cara, até de cotoveladas também, que não foram dadas como faltas a favor do Corinthians, ou também não ocasionarem punições, cartões amarelos ou até vermelhos. Né? Eu vi muita reclamação dos torcedores corintianos e, pelo que eu vi do jogo, realmente o São Paulo poderia talvez ter tido um expulso ou ter tido mais jogadores amarelados. Sim. Foi um jogo muito brigado, com muitas faltas, poderia ter mais amarelados. Eu vi todos os lances, cara, eu tentei tirar todo o clubismo de lado, eu tirei todo o meu clubismo, eu não vi nenhuma lance assim de expulsão absurda pro São Paulo, assim. Os únicos lances de expulsão mesmo foram os que ocorreram mesmo pro lado corintiano, cara. E mesmo com 2 a mais, o São Paulo começou a ir um pouco mais pra cima. Tanto que uns 9 minutos depois faz mais um gol de cabeça do Arboleda. Aí quando a gente achava que o Corinthians já tava cansado, já tava acabado, não. O Corinthians foi pra cima do São Paulo. O São Paulo meio que deu uma desligada do jogo. O Corinthians vai, pressiona o São Paulo e busca o gol com o Yuri Alberto, causando uma pressão em cima do São Paulo. Pressão que continuou até os acréscimos no final. O juiz deu 10 minutos de acréscimo nos 2 tempos. E num lance que já, como o Corinthians estava com 2 a menos, a defesa estava perdida nos contra-ataques. No lance final, um lance que eram 4 do São Paulo contra 2 só do Corinthians. O zagueiro nem corre, o Ferrares faz um lançamento, o André Silva sai cara a cara com o Hugo e faz o gol que fecha o placar. Eu acho que... E também foi motivo de muita cobrança, né? Porque assim, você com 2 a mais, com 2 gols de vantagem, tomou um gol que, com todo respeito à defesa do São Paulo, foi um gol besta, né? Aquela bola até sobrado para o Yuri Alberto. E aí você ganhando o jogo, com 2 a mais, você tomando uma pressão no jeito que estava, demorou muito o São Paulo de finalmente matar o jogo, né? Demorou uns 6, 7 minutos de acréscimo a mais ali. Mas o que importa é que saiu de Brasília com os 3 pontos, resultado bom que garante ao time ali continuar vivo na briga pelo G4, ali que é em 5º lugar, não é? E é isso, o Corinthians agora é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 28 pontos em 28 jogos. Ainda pode afundar mais, porque o Cuiabá e o Fluminense têm 2 jogos a menos. E aperta um pouco mais a situação do Timão, que vinha de uma boa sequência, né? Mas acalma, o Depay ainda vai decidir o clássico, gente, acalma. O Depay vai entrar no segundo tempo, vai melhorar pro Corinthians, acalma, gente, vai dar tudo certo. Depay que entregou o 3º gol pro São Paulo, praticamente. Ele vai arrancando de uma marcha lentíssima, parece que ele tá correndo até de ré, às vezes. Parece que falta ritmo de jogo, a impressão que eu tenho. Falta ritmo, falta entrosamento. Eu acho que ele tá tendo muita dificuldade para se adaptar ao ambiente brasileiro também. Mas é apenas também o segundo jogo dele pelo Corinthians. Então, torcedores do Timão, calma, não precisa exorcizar o cara nas redes sociais. Tá? Bom, agora passando pro outro jogo de Paulista nessa rodada, será que o filme vai se repetir igual a temporada passada? O Botafogo vai entregar o título pro Palmeiras de novo? Rapaz, pelo menos dessa vez a vantagem não é tão grande, né? Mas tá bem disputado, ainda mais porque o Botafogo empatou com o Grêmio, outro jogo cheio de polêmicas também.
Mas o Palmeiras, desde que foi eliminado brutalmente da Libertadores, né? A gente nunca vai esquecer aquele jogo. Tinha virado e aí o gol é anulado porque bate na mão do Gustavo Gomes. Mas desde então o Palmeiras tem se focado totalmente no Brasileirão e tem feito muito bem. Né? Venceu agora o Galo, foi com 2 gols de pênalti, sim, que muita gente também reclamou, nós vamos tocar sobre o assunto. Mas vem vencendo, vitória após vitória, faz tempo que não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está praticamente... A última derrota do Palmeiras no Brasileirão foi contra o Vitória mesmo, no Allianz Parque, que perde de 2-0, que foi entre os jogos da Copa do Brasil com o Flamengo ainda. Ou seja, o Palmeiras, desde que veio a eliminação das Copas para Flamengo na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores, o Palmeiras sobrou só o Brasileiro. Que aí o Abel já tinha falado lá, vão ser 15 finais que a gente vai disputar. E são 15 finais disputadas de forma esplendorosa até agora. Ganhou todos os jogos. Foram goleadas, jogos jogando muito bem e até com alguns desfalques, porque o Palmeiras nesse tempo perdeu o melhor jogador que tinha, que era o Estevão, mas o Rafael Veiga voltou a jogar bola bem. Ele começou um pouco mais na direita e voltou para a posição de origem, o Maurício caindo para a direita, o Felipe Anderson se acostumou com o futebol brasileiro, se adaptou totalmente, está jogando bem. A defesa do Palmeiras voltou a ser muito sólida, o Everton defendendo bem, o Murilo e o Gustavo Gomes jogando bem, e o Caio Paulista começou a jogar bem no Palmeiras. Eu vi torcedor do Palmeiras logo nos 3 primeiros meses já pedir a cabeça do Caio Paulista, falou devolve pro São Paulo porque esse não presta. Agora ele vem jogando bem no Palmeiras. E essa derrota, se não me engano, foi lá em julho, no máximo início de agosto, foi com os times reservas. E agora bota a pressão no Botafogo, né? 1 ponto só de diferença. Os times não se enfrentam mais no Brasileirão. Se enfrentam no Allianz Parque. Enfrentam no Allianz Parque, é verdade. Acho que vai ser na antepenúltima rodada ainda. Ou seja, vai ser praticamente o jogo do título. Vai ser muito direto equilibrado ainda, isso. Né? E vamos ver o que esse Brasileirão nos dá, porque dá uma vontade de pegar uma pipoquinha e assistir, porque é realmente um campeonato muito disputado. A gente não pode esquecer ainda do Fortaleza, que por mais que seja um pouquinho mais atrás, vai ter uma dimensão mais difícil, mas sim, quem sabe, mas o Palmeiras vai forte pro título. Enquanto isso, o Atlético Mineiro perde mais uma, né? O Atlético Mineiro perde mais uma na inconstância de sempre do Atlético Mineiro. É um time que fez uma partidaça contra o Fluminense na Libertadores, porque precisava reverter o placar, reverteu, se classificou para a semifinal. Só que aí vai no Brasileiro, faz aquela partida, parece que vai jogar bem, mas decai muito. Contou muito ainda também com um golaço de falta do Hulk, um gol absurdo. É impressionante que o Hulk carrega esse time do Atlético nas costas. O Hulk é muito bom jogador, ele sobra no futebol brasileiro. E eu vejo o Atlético Mineiro, cara, focar em alguma das Copas pra terminar o ano bem. É porque o brasileiro já tá muito distante. O Atlético Mineiro é 10º colocado, já tá muito distante no brasileiro. Então foca na Copa do Brasil. Eu acho até a Libertadores mais difícil, porque vai enfrentar o River Plate e vai decidir na Argentina. Agora a Copa do Brasil não, agora no meio de semana agora já tem o jogo de ida contra o Vasco, vai jogar em Minas Gerais. Fazer um bom resultado no jogo de ida, pra depois jogar lá, depois da data FIFA volta, eu acho que é essencial pro Atlético Mineiro. Sim, né, porque eles estão naquela zona morta em que eles nem conseguem brigar pelo título, e é muito difícil brigar por uma vaga na Libertadores, mas também não corre o risco de cair, não corre o risco de ser rebaixado. E é impressionante como esse time depende do Hulk, né? A gente viu mais cedo esse ano como a ausência dele provoca resultados muito piores para o time. E o nosso querido Palmeiras teve 2 gols de pênalti do Rafael Veiga, e a gente vai trazer aqui para a roda se nós achamos que esses pênaltis foram justos, foram bem marcados, porque houve muita reclamação, principalmente dos rivais, mas vamos começar com o primeiro, ali ainda no primeiro tempo. Foi o mais polêmico. Foi o mais polêmico. Que ele até consegue chutar o gol, né? Muita gente usou isso. Não, ele conseguiu chutar no gol, como é que foi pênalti? Mas o juiz deu e o Palmeiras abriu o placar no finzinho do primeiro tempo. Cara, é um lance, um dos mais polêmicos até agora no campeonato. Eu tive que ver um lance por muito tempo para tentar formar uma opinião. Eu entendo ter marcado o pênalti e eu entenderia também não ter marcado. É um lance totalmente interpretativo, ao toque na área, só que aí tem aquele negócio.
foi com a força intencional pra derrubar o jogador? A gente não sabe, gente, porque a gente é só telespectador, a gente só tá assistindo. A gente não dá pra saber a força que o jogador fez pra tocar no outro. Mas eu continuaria com o pênalti marcado, mesmo com toda a polêmica. Eu entendo não marcar o pênalti, também não questionaria, mas eu entendo toda a polêmica que foi gerada em volta, mas eu marcaria o pênalti pro Palmeiras. Eu entendo. Eu acho que se eu fosse o árbitro de campo, eu não teria marcado, mas eu também entendo ele ter marcado, porque há um toque, há um desequilíbrio. Provavelmente ele desequilibra o Maurício e atrapalha ele na hora de chutar, mas eu não acho que há polêmica, acho que é um lance em que o árbitro vê e ele tem que decidir se é ou se não é pênalti. Com o VAR, essa responsabilidade diminui um pouquinho, né, porque o VAR pode rever, mas falar que o pênalti é inexistente, que roubaram o Galo, acho demais. E achei o pênalti bem marcado. Foi um vacilo do Atlético Mineiro, porque é uma ótima bola enfiada, eu não lembro agora quem fez o passe, mas a zaga fica para trás e aí no desespero acaba tendo um toque e derruba o jogador dentro da área, é pênalti. Já o segundo, o jogo já estava empatado, já estava no segundo tempo. Já estava no final, uns 40 e poucos já do segundo tempo. Se eu não me engano, faltavam 41, eram 41, uma coisa assim, já tinha passado. E é um pênalti, dessa vez, em uma situação completamente diferente, né? Outra foi em pequena área, né? Um contra o goleiro. Dessa vez, se não me engano, é o... Quem faz o pênalti é o Rubens. Exato, é o Rubens. Ele já tá caído até no chão e depois ele toca no Dudu. É no Dudu, que bota ele no bolso, né? Ele faz um drible que tira o jogador completamente da jogada e aí ocorre um contato na canela, né? Que derruba o Dudu dentro da área, pra mim, pênalti claro. Sim, né? Também achei, esse não tem nem discussão, pra mim esse é pênalti claríssimo. O Rubens, ele acaba derrubando, ele já tá caído no chão depois de tomar o drible, aí ele vai tentar levantar e dá o toque com o pé no Dudu. Ele toca com o pé dele no Dudu, não tem o que fazer, esse é pênalti claríssimo. Exato. Então, foram dois pênaltis bem marcados, o gol anulado também foi bem anulado, achei falta no Everson, houve um toque de mão que empurrou a bola pro gol. Então, torcedores do Galo, não fiquem tristes se o time perdeu, não foi por causa do juiz. E ainda tivemos jogos interessantes nessa rodada. Tivemos um bom empate entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão, jogo importante. O Cruzeiro, a disputa pela vaga na Libertadores, assim, tirando os três primeiros, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, tá muito equilibrada. Tem Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, o Inter que chegou forte com jogos atrasados, o Bahia. E seu Bahia ganhou do Criciúma. Ganhou do Criciúma. Aquele formato de sempre, né? Chutando, fazendo 30 mil oportunidades de gol e marcando só o necessário. Mas eu não vou reclamar. Eles vem muito bem. Na parte de baixo da tabela, o Fluminense perdeu em um jogo, acho que talvez um dos jogos mais polêmicos que eu já vi no Brasileirão. Teve selo VAR, né? Que eu vi esse termo, achei sensacional. Teve expulsão, teve torcedor do Atlético Goianiense cantando pro Fluminense Arerê. Lembrando, né? O Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato. Exato. Isso é absurdo. E o Mano Menezes falando, eu e vocês também, com um sorriso na cara. Aquela bola que tem ângulos que a gente fala que ela saiu, tem ângulos que a gente fala que ela não saiu. Jogo bastante polêmico e que o Fluminense não pode perder, né? Perdeu em casa pro Atlético Goianiense e agora perde lá em Goiânia também. O Fluminense conseguiu perder provavelmente pro pior time do campeonato, os 2 jogos. 2 vezes. Espera um pouco só, voltar aqui. O Fluminense, ele perde os 2 jogos pro Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato. É uma coisa que não dá pra fazer. O seu time já tá em uma má fase, brigando contra o rebaixamento. Contra o Atlético Goianiense tem que ganhar os 2 jogos, não importa. É um momento muito ruim do Fluminense. Eliminado na Libertadores de uma forma até bem feia do que aconteceu, que não jogou nada. O Fábio salvou, era pra ter sido muito mais contra o Atlético. Sim. E agora sobrou o Brasileiro. Tem um jogo atrasado ainda, mas tentar a vida no Brasileiro, porque é o que sobrou pro Fluminense agora. Eita, tinha até saído um pouco da zona, né? Tinha ficado umas rodadas fora, voltou agora, mas é aquela coisa, você não pode desperdiçar pontos contra times que são, em tese, não vou falar nem em tese, na verdade, que são mais frágeis que o seu, né? Perdeu no finalzinho no Maracanã, perdeu agora também no fim do jogo para o Atlético Goianiense.
e consegue sair da zona ainda, com um jogo a menos, mas jogando do jeito que tá, eu acho difícil que saia. Também. E no último jogo da rodada tivemos Flamengo Atlético Paranaense, um jogo de protestos no Maracanã, porque o Flamengo primeiro não lotou o estádio, uma coisa que a gente até estranha ver, porque a torcida do Flamengo é muito presente. Costuma ter as maiores médias de público. A maior média de público do Brasil, na maioria dos anos, é sempre a do Flamengo. Também ajuda por ter o maior estádio do país, jogar no maior estádio do país, que é o Maracanã, claro. ter uma torcida muito presente, que é a torcida do Flamengo. Mas o Flamengo vem num momento de crise, eliminado na Libertadores pro Peñarol, perdendo em casa. E de uma forma bem feia, né? O Tite prometeu que ia fazer gol no Uruguai. O jogo foi 0-0. Também agora tem a Copa do Brasil pela frente. Pega um Corinthians que a gente já comentou que não está na melhor fase. E não está no G4 do Brasileiro, o que é algo que não é muito comum pra gente ver nesses últimos anos, o Flamengo fora do G4. Não, o Flamengo voltou ao G4 ontem com a vitória. Tá um ponto na frente do São Paulo. Mas não... É o que eu falei, a disputa pela quarta vaga, pela última vaga do G4 tá equilibradíssima. É o Flamengo, o São Paulo, o Inter, o Cruzeiro e o Bahia. São 5 times, sendo que 2 vivem em baixa, que são o Cruzeiro... Não, o Cruzeiro nem tanto. O Cruzeiro tá... Um vive muito em baixa, que é o Flamengo, que é o que tá no topo ainda, pelo que fez na época da Copa América, ganhou praticamente todos os jogos com um monte de desfalque. Vem um time que vem numa grande crescente, que é o Internacional. Os jogos a menos deram uma impressão do Internacional que a gente não tinha. A gente achava que o Inter tava muito ruim com os jogos a menos, o Inter tava perto do Z4. O Inter ainda tem jogo a menos pra fazer e tá brigando pela quarta vaga pra Libertadores. Aí tem os times que estão lá desde o início do campeonato, que é o Bahia, o São Paulo e o Cruzeiro. Que vem times que jogam bem e oscilam. São os times que vêm mantendo a regularidade, pelo menos, de estar brigando ali em cima. E você falou do duelo da Copa do Brasil, agora o Flamengo vai ter que se virar, porque hoje de manhã o Tite foi demitido. Exato, né? Por muita pressão da torcida, acredito que muito mais pressão da torcida do que realmente problemas com os jogadores ou com a diretoria. O Tite caiu, o interino agora é o Felipe Luiz, que subiu da base. E vamos ver o que ele consegue fazer com as boas peças que o Flamengo tem. E pelo patamar que o Flamengo estabeleceu nos últimos anos, eu diria que o mínimo que essa torcida ia gostar é ficar no G4 e ao menos, pelo menos disputar bem a final da Copa do Brasil. Eu diria até ganhar. Eu acho que pro Flamengo terminar a temporada, mesmo ganhando a Copa do Brasil, terminando em quarto do Brasileirão, a torcida vai reclamar do ano. Porque é um investimento muito caro. O Flamengo tem o elenco mais absurdo do Brasil. A gente pode contar também todas as lesões que tiveram no meio do caminho. Perdeu o Pedro, perdeu o Cebolinha, perdeu o Vinha. Esse só até o final da temporada. Esse só volta ano que vem. Aí perde Cebolinha, perde Gabigol uma hora, perde Luiz Araújo. São muitas lesões do lado do Flamengo. Porém, poderia ter jogado melhor ainda, porque tem um time muito bom. É verdade que tem 2 times, né? Tem 2 times praticamente. Trouxe mais jogadores como o Alexandro, o Alcaraz, o Plata. Trouxe o Michel de volta. Trouxe o Michel de volta, que já machucou também. Pois é, o Michel voltou, machucou. Parece que tem uma praga solta no vestiário do Flamengo, tá todo mundo machucando. Mas a verdade é que eu acho que os torcedores estão muito mal acostumados com temporadas sensacionais. E aí, quando vem uma temporada um pouquinho abaixo do esperado, eles vão lá e fazem pressão para demitir técnico, ficar batendo no CT do clube. Mas venceu ontem, não foi bonito, com um gol no finalzinho do Gerson, né? Ajudou o time a voltar pro G4, afundou um pouco a Atlético Paranaense, que está brigando contra o rebaixamento ainda. A briga contra o rebaixamento acho que vai desde o 12º até o Fluminense, praticamente bem perto. Tipo, acho que tem 4 times com 32, é o Atlético, o Grêmio, o Criciúma e o Bragantino. Esse ano o Brasileirão tá bem legal porque a disputa pelo título e a disputa contra o rebaixamento estão muito boas esse ano. Eu acho que a disputa pelo título vai acabar um pouquinho antes. Agora eu acho que a disputa de rebaixamento vai ser até a última rodada, igual foi ano passado, com o Santos, Vasco e Bahia. Com certeza. Porque aí a gente tem uns 6 a 8 times que na verdade estão brigando por 2 vagas. Por 2 vagas. Né? Vamos concordar que o Atlético Goianiense e o Cuiabá já estão mais para lá do que para cá. E a gente tem Corinthians, Fluminense, Vitória, Bragantino, Criciúma, todos os times que a gente já falou,
brigando por 2 vagas e vai ter muito confronto direto, porque ainda falta muito jogo, esse Brasileirão vai ser muito legal. Sim, vai ser um Brasileirão muito disputado. Agora lembrando que o Brasileirão volta só no próximo fim de semana e no meio de semana tem os jogos da Copa do Brasil de ida. Terá Atlético Mineiro e Vasco em Minas Gerais e Flamengo e Corinthians no Maracanã. Exato, temos bons jogos aí pela Copa do Brasil. Torcedores, Jogos. segurem os corações, porque a emoção só vai acabar lá em dezembro. Em dezembro a gente vai saber bem o que aconteceu, a gente vai poder avaliar a temporada geral do futebol brasileiro como foi. Exato. Bom, agora trocando um pouco, vamos trocar de país, né? Vamos trocar de bola, vamos trocar de tudo, na verdade, né? Não, só vamos ter o nome futebol, né? Verdade. Vamos ter o Não nome passei. futebol, semana 4 da NFL. Na quadra da NFL, lembrando que a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, então não sabemos o que aconteceu entre os jogos de Titans e Dolphins, nem entre Seahawks e Detroit Lions. Vamos falar apenas dos jogos de domingo e do Thursday Night, né? Que foi uma semana muito gostosa. de assistir. Muito boa semana. E puxa os jogos aí da semana, por favor. Vamos aí os placares dos jogos de 2 horas de domingo, né? Nós tivemos aí Falcons e Saints, um jogo que foi decidido de última hora, que o Falcons venceu com o field goal do nosso querido Cu, e 26-24, mas que o Falcons venceu sem TDs ofensivos, né? Foram 20 pontos na conta dos times de especialistas, mais 6 aí da defesa. Enquanto isso, o Falcons passa o Saints na divisão, fica em segundo. Tivemos outros bons jogos também, tivemos Bengals e Panthers. Bengals e Panthers, que o Bengals conseguindo a primeira vitória da temporada. O Panthers que ainda continua sendo um time ruim, mesmo ganhando. Mesmo ganhando o jogo, o Panthers é um time ruim, vou admitir. O Panthers é um dos piores times. Mas o Bengals tinha que dar uma reação. Um time que prometeu e começou a temporada com 0-3 na cabeça. Tomou taca do Patriots dentro de Cincinnati. E aí joga bem contra o Chiefs, mas perde da mesma maneira de sempre, aquela falta no último minuto. E aí simplesmente é destruído pelo ataque dos Commanders. E o Carolina veio na hora boa pros Bengals, né? Conseguiu sua primeira vitória na temporada, uma vitória tranquila, né? A defesa também não jogou bem, mas venceu o jogo, é o que importa. Já Martins voltou bem. Indo agora para Chicago, os Rams, que conseguiram fazer uma virada de 17 pontos contra o São Francisco na semana passada, perderam dos Bears de maneira bem triste pro torcedor do Rams, na verdade. É uma derrota dolorida pro torcedor Rams, principalmente depois da semana passada, a maneira que venceu o jogo. Cara, torcedor do Rams, boa sorte essa temporada, vai ser isso, vai ser ganhar jogos de uma forma muito boa e perder de jogos de forma dolorosa, eu acho. Toda temporada a gente tem um clube que tem uma temporada muito abaixo por causa de lesões, e essa vez acho que é a vez do Los Angeles Rams. Estão sem Cooper Kupp, estão sem Puka Nacua, a linha ofensiva, que já não é muito boa, está toda machucada, jogadores da secundária também, mas perdeu para o time do Bears, que finalmente acordou, né? O Caleb Williams passou seu primeiro touchdown na carreira. Sim. E venceram lá em Chicago, fizeram o trabalho de casa. Agora, vamos para Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Vai nessa câmera aqui pra mim, pode cortar pra mim, pode tirar o placar, corta nessa câmera bem no meu rosto, diretor. Vocês que assistiram o primeiro programa, eu falei, o Minnesota Vikings era o pior time da divisão deles. Era pior que Bears, pior que Lions, pior que Packers. Chegamos na 4ª semana, os Vikings têm 4 vitórias e nenhuma derrota. Eu falei que eu gostava de zicar uns times, né? Então, eu acho que o contrário também funciona. Quando eu torço pra um time pra ganhar, ele vai e perde. E quando eu falo que um time é muito ruim, ele vai lá e ganha. Não, é impressionante que o Vikings 4-0, liderando a divisão, Saudaram jogando nível de MVP, colocou 28-0 na cabeça de Green Bay em pleno Lambeau Field, que a gente sabe que é um lugar difícil de jogar. 2 interceptações de Jordan Love, que voltou, talvez tenha voltado mais cedo do que deveria. Sim, é um perigo pra Green Bay isso. Um perigo, não tinha essa necessidade, porque tinha ganhado os 2 jogos, e se perdesse pra Minnesota não ia ser nenhum absurdo, como perdeu e não foi nenhum absurdo. Mas depois o Vikings desliga do jogo, né? Sandário de lança, interceptação, volta a ser
aquele Sam Darnold que a gente viu lá em 2018, 2017. Mas, no fim das contas, ficou muito difícil para Green Bay ganhar depois de estar 28 pontos atrás do placar. Perdeu em casa para um rival de divisão, que agora está invicto na liga. Cara, 28-0 na cabeça é dolorido, cara. É muito difícil você virar um placar assim, quase praticamente 30 pontos de diferença se você tá tomando de 0. Só o Los Angeles Chargers é capaz de entregar esse jogo, né? Exato, né? Pelo menos tá 28-3, mas tudo bem. Bom, continuando os jogos da rodada, puxa aí, diretor, por favor, os jogos. Texans e Jaguars. Aí tivemos Texans e Jaguars. Jaguars mais uma derrota na temporada, 0-4. 0-4. O que a gente temia de Bengals para começar a temporada mal, o Jaguars continua. São 4 derrotas e não tem expectativa de melhora. Agora é a 9ª derrota consecutiva. 9ª derrota consecutiva. Isso é empatado com Carolina com o pior recorde da NFL desde a semana 15 da temporada passada. Com o Trevor Lawrence, acabou de ganhar o contrato ganhando 50 milhões de dólares por ano. Mais, na verdade, 55, se não me engano, milhões de dólares por ano, jogando muito mal. E apenas um time na história começou 0-4 e foi para os playoffs. O Chargers de 92. E pareceu que Jacksonville ia ganhar seu primeiro jogo, né? Finalmente fez um jogo bom, né? Os outros 3 jogos tinham sido horríveis. Fez um jogo bom, mas ganhar de rival de divisão, que é ainda mais o Texans, fora de casa, é complicado. Perderam no finalzinho, né? O ataque fez sua parte, dessa vez foi a defesa, que faltou jogar bem. E o time começa 0-4, um buraco bem difícil para sair. Muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer agora em Jacksonville. Não vejo expectativa de melhora, porque é uma divisão até, cara, que foi meio previsória do que aconteceu. O Texans ia bem, o Colts, esse é aquele time que ia derrapar, começou um pouco mal, vai melhorando. Jacksonville era um time que eu tinha a expectativa até de melhorar um pouco e tá mal, 0-4. E tem o Tennessee Titans, que também perdeu os 3 primeiros jogos, vai jogar hoje à noite ainda, pode ganhar a primeira, mas pode perder mais uma, ou seja, pode ter 2 times da divisão com 0-4, ou seja, muito difícil para eles tentarem uma vaga pros playoffs já. Pois é, hoje em dia eu não vejo nenhum dos 2 times, eu vejo os times mais próximos de brigarem pela primeira pick do draft do que de ir para os playoffs, na verdade, né? E se a gente parar pra pensar que 2 anos atrás Jacksonville tava quase ganhando de Kansas City no Divisional Round em Kansas, é uma ladeira muito brusca que Jackson desceu. Então vamos sair da Flórida, vamos para a Indiana, onde os Colts tiraram a invencibilidade dos Steelers. Steelers que tinham começado muito bem a temporada, com boas vitórias, os Steelers vinha jogando bem, fez uma partidaça contra o Falcons na rodada de abertura, a defesa dos Steelers foi praticamente perfeita em Atlanta, vinha com 3-0 muito bom, uma expectativa boa até para a divisão, agora vem com uma derrota dolorida. E uma derrota não muito característica, né? A defesa que na semana passada, semana 3, permitiu menos 9 jardas no segundo tempo, uma marca absurda, não preciso nem falar o porquê. E aí vai jogar contra o quarterback calouro, que completa menos da metade de seus passes e permite quase 30 pontos, né? Não tenho muito como explicar. Justin Fields também jogou um pouco pior, mas que as estatísticas não falem muito. Sofreu muito com a linha ofensiva, sofreu muito com proteger a bola. E tem que falar também de Anthony Richardson, que saiu no primeiro quarto com a lesão na costela, não voltou mais. Lembrando que também na semana 4 do ano passado, ele teve uma lesão no ligamento do ombro que tirou ele da temporada. Vamos ver o que acontece. Mas nada teme quem tem Joey Flacco no banco. Impressionante. Nossa senhora. Então... o Steelers continua como líder de divisão. O Colts com a segunda vitória da temporada. Vamos ver onde é que esses 2 times chegam. Pro Steelers até que foi ok essa derrota. Perder fora pro Colts, ok. Se fosse perder, era perder no momento certo até. Sim. É uma derrota esperada. Não esperada assim, mas ok você perder esse jogo. Ainda mais porque começou melhor a divisão de seus times que eram favoritos, como Ravens e Bengals. Eles começaram mais abaixo a temporada, o Steelers começou melhor e vamos ver agora com o decorrer. O Bengals ganhou primeiro, será que
melhor agora? O Ravens, depois da vitória de ontem, será que ligou uma chavinha no time? Não sabemos. Sabe? Bom, vamos continuando pro próximo jogo. Eagles e Buccaneers. De Ah, novo. nossa senhora. De novo Eagles e Buccaneers em Tampa. E de novo outro amasso. De novo, outra massa. Os Eagles que ganharam do Saints na semana passada, né? Perderam do Falcons de uma maneira horrível em Filadélfia. Conseguiram vencer, dá a sensação do momento que era o Nova Orleans Saints. E agora viajam para Tampa. E é impressionante, eles têm algum problema já contra os Buccaneers, isso não é de hoje. Não é de hoje não, cara. É o time do Eagles. Parece que quando ele vê o logo do Buccaneers, eles desaprendem a jogar. Eles chegam no território de Tampa, eles não sabem mais o que fazer. O time fica totalmente perdido. Ontem uma derrota muito merecida. Muito merecida. O time de Tampa foi muito melhor que o time da Filadélfia. Jalen Hurts com aqueles problemas de sempre, de demorar pra decidir o que vai fazer. Vai lançar, eu vou correr. Ele não sabe ainda, gente. Ele é um quarterback muito indeciso. Ele tem muitos problemas ainda pra resolver, gente. O Jalen Hurts, ele não sabe o que fazer mais às vezes em campo. Tem vezes que você olha, ele tá perdido. Tem, e assim, eu vi em estatística, são 27 turnovers nos últimos 22 jogos. Tá. Lembrando, isso era a estatística do nível Josh Allen. Só que Josh Allen não teve só uma temporada, né? Ele vai sempre para os playoffs, ele sempre é diferencial para o time. E até vendo ele jogando, foi o que você falou, ele demora muito para uma decisão e aí às vezes ele só faz alguma coisa maluca. E tudo bem, teve seus desfalques, né? Teve A.J. Brown fora, teve Lane Johnson fora, mas a verdade é que foi o jogo mais desigual da tarde. Foi. Né? Foi realmente uma surra dos Buccaneers e vamos ver onde é que os Eagles param agora com o começo da divisão. Cara, bom, vamos ver agora o que o Eagles vai fazer. Tem que dar uma resposta, porque Dallas também vem muito forte na divisão. Os Commanders dão uma resposta. O Eagles tem que acordar logo, eles não podem ficar nesse marasmo. Perderam de uma forma muito dolorida contra o Falcons. Não podia ter perdido aquele jogo. Então... Tem que acordar o Philadelphia Eagles. E falar em Cowboys, a gente até esqueceu que eles jogaram na quinta-feira contra o New York Giants, lá em Nova York. Passaram o carro. Passaram o carro, a paternidade continua, né? São agora 17 vitórias nos últimos 20 jogos, né? Ou seja, nos últimos 10 anos, apenas 3 vitórias do time de Nova York. Daniel Jones com o pior recorde de um QB titular na história. Um dos piores QBs desse ano, um dos piores QBs dessa temporada, com certeza, Daniel Jones. Eu lembro até hoje na primeira rodada contra o Vikings, cara, ele foi muito, ele errava tudo que ele tentava. Foi... Tudo bem que agora que a gente sabe que o Vikings é um time realmente bom, mas a gente tem que lembrar que esse cara tá ganhando 40 milhões de dólares por ano. Né? Esse eu acho que é o grande problema. Mas aí o dinheiro não tá saindo do nosso bolso, né? A gente não precisa se preocupar com isso, quem tem que se preocupar são os diretores de New York. E agora, para piorar a situação dos Giants, né, Malik Neighbors saiu do jogo bem no finalzinho já com a lesão. Parece que não vai ficar fora há muito tempo, né? Tava sendo um dos melhores calouros do ano, mas muito preocupante para Dallas, que está tendo uma das piores defesas dessa liga esse ano. Micah Parsons saiu no final do jogo, não retornou, com a lesão no tornozelo esquerdo, né? O cara cai em cima, é uma cena muito ruim de assistir. E seria uma perda gigantesca pro time do Dallas. Né? Uma perda doída pro Dallas, que é um time que eu apostei que poderia ir bem, mas eu coloquei que não ia pros playoffs. Eu acho que eu já me arrependo do que eu falei. Eu vejo o Dallas brigando muito forte pra essa vaga nos playoffs, principalmente com o Eagles jogando mal. É uma perda dolorida e o time do Dallas vai ter que se reinventar agora. Tem que continuar na pegada, porque tem cancha pra pegar, pra ser campeão da conferência. Dallas pode ser campeão da conferência sem problema. Tem que melhorar um pouco essa defesa e tal, mas é um time que a gente não pode duvidar. É o mesmo time do ano passado quase, mas o Micah Parsons deve perder tempo. O DeMarcus Lawrence vai perder muito tempo, já foi confirmado isso, não sabe ainda quanto. Mas
ganhou de Nova York, 2-2, e vai para a semana que vem com grandes responsabilidades também. Sim, o Cowboys também deu muita sopa pro azar, porque quando estavam ganhando de 20-10, eles tiveram um kick para anotar 3 pontos, não anotaram, cederam, faltando 49 segundos, cederam o ataque para New York. A sorte é que New York teve uma bola interceptada. Não conseguiu fazer nada, mas a defesa de Dallas interceptou a bola e conseguiu garantir faltando 4 segundos para acabar. Exato, era para ter ganhado o jogo, pelo menos eles estão muito mais tranquilos, mas não foi uma vitória bonita, mas uma vitória é uma vitória, que a gente tá falando. Não são 3 pontos, mas é um númerozinho a mais. Bota os jogos de novo aí na tela. Eu esqueci. Também. Os próximos jogos. Vamos pros Commanders então, né? Pronto, um jogo de 5 horas da tarde, o Commanders continua a impressionar. Commanders continua a impressionar, um time que eu não tinha fé essa temporada, eu não tinha nada de expectativa com os Commanders e estão dando uma impressionada mesmo. Os calouros estão dando conta do recado lá em Washington. Não, é impressionante, né? Tudo bem que o Cardinals é um time frágil, não tem uma defesa muito boa, mas 42 pontos, foram 38 na semana passada. J.D. Daniels completando quase 90% dos passes. É um time completamente reinventado. O time dos Commanders, eu acho que essa chegada dos novos calouros até que deu uma melhora pro time. A gente tinha medo do que podia ser com o time, muito jovem. Será que não vai pesar muito essa temporada? Cara, não. Tá sendo totalmente o contrário. O time dos Commanders tá conseguindo bons resultados. A vitória contra os Bears na semana passada, essa vitória acachapante contra os Cardinals, 42 pontos não é pra qualquer time. Nem os Chiefs, que são considerados o melhor time, não fez 42 pontos essa temporada. Faz tempo que os Chiefs não fazem 42 pontos num jogo. E uma boa vitória pro time de Washington, cara. Uma bela vitória, né? A gente, como sempre, tem nossas dúvidas, né? Vender o time, né? O que nesse caso foi uma coisa boa, né? Todo mundo sabia que isso é uma coisa boa, mas é uma nova diretoria, é uma comissão técnica completamente diferente. Foram mais de 30 jogadores novos assinados. E aí você fica naquela dúvida, como é que vai ficar o entrosamento do time, como é que o time vai se adaptar ao novo técnico. E o ex-Dallas Don Quinn, aparentemente está fazendo um bom trabalho, lidera a divisão com 3 vitórias e 1 derrota apenas. E acho que é a surpresa do momento na liga. Né? Até agora é a grande surpresa. É que a gente ainda não sabe do Seahawks, cara. Se o Seahawks fechar hoje a semana com 4-0, eu acho que o Seahawks, pra mim, vira mais surpresa que o Commanders até. Mas é um ótimo candidato também. Tem o Vikings também, que tá 4-0, começando a temporada como o time mais fraco da conferência, da divisão. O time mais fraco da sua divisão, muitas pessoas apontavam isso. Não é só porque eu falei, muitas pessoas apontavam o Vikings, o time mais fraco da divisão, e termina a semana 4 com 4 vitórias. É uma grande surpresa pro time de Minnesota. Então, podemos colocar o Vikings, o Commanders, o próprio Seahawks, mesmo se perder hoje, porque jogar contra o Lions é muito difícil, principalmente em Detroit. O Lions que é um bom time. E, cara, próximo jogo, vamos pra São Francisco? Pra Santa Clara? Santa Clara, que aí de surpresa não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Com voltas de importantes reforços, né? Trent Williams voltou, George Kittle voltou, Deebo Samuel voltou. Só que não voltou é Christian McCaffrey, que só deve voltar lá em novembro, né? Ele foi bem especialista por sua tendinite no tendão de Aquiles lá na Alemanha, mas só deve voltar em novembro, mas para esse jogo não fez falta. McCaffrey, né? Você mora no meu coração, saiba disso. Você vai melhorar e ainda vai chegar longe com esse time do 49ers. Que ganhar, vocês não vão. Desculpa. Meu pai amado. Eu ainda boto fé no 49ers. Não, botar fé, o problema não é botar fé. O problema é querer que eles ganhem algo. Eles não querem, eles não me passam isso, tipo, um time vencedor. Não me passam de time vencedor. Não, eles não têm essa energia, né? Porque o esporte não é só o time. Porque se fosse só o elenco, tinha ganhado nos últimos 2, 3 anos. Sim. Né? Mas eles não passam essa confiança, não realmente. Passam a confiança de time, vai chegar, vai bancar, vai... Temporada passada, que era a grande temporada pra fazer isso, o roteiro ia ser perfeito. O cara que era o terceiro quarterback, sendo importante, chegando no Super Bowl, aí vai lá e esquecem de estudar a prorrogação nova. Pois é. E talvez seja o último ano desse grande time do 49ers, tem muitos jogadores que tem que pagar ainda, mas enquanto eles ainda estão juntos, destruíram os Patriots. Coisa que não é novidade, né? E defensivamente, é claro, não é novidade.
As vitórias do Patriots no início do campeonato foram pra iludir só o torcedor. Foram pra mostrar que não somos o pior time da liga. Não somos o pior time da liga. Existe o Panthers e o Giants na frente. Existe o Giants, exatamente. E nada novo em Santa Clara. E também nada novo em Los Angeles, já porque os Chiefs ganharam dos Chargers lá em LA. Começou com um desastre, né? Começou com perdendo de 2-0, teve fumble, teve interceptação do Mahomes, teve Rashee Rice lesionando o joelho, provavelmente está fora da temporada, mas a gente ainda não pode confirmar isso. Mas o Mahomes fez coisas de Mahomes e os Chiefs vieram no jogo. Bom, os Chiefs que vem jogando pro gasto essa temporada, estão com 4 vitórias e nenhuma derrota, mas, cara, é o que tá ok pro torcedor. Apenas 2 times ganharam todos os jogos, são o Chiefs e o Vikings. Se fosse falar no início do campeonato, vamos chegar na semana 4, vão ter 2 times com 4-0 no placar, o Chiefs e o Vikings. Quem você acha que jogou melhor? Melhor futebol assim? Todo mundo vai falar que foi o Chiefs, pelo contrário, foi o Vikings. O Chiefs vem tendo muitos erros no início de temporada, com a lesão do Pacheco, então também pesou muito. Essa lesão do Pacheco pesou muito forte pro time do Chiefs. E essa do Rashee Rice também deve pesar bastante, porque ele estava sendo muito utilizado. O Rashee Rice também estava sendo muito importante. Mas por enquanto é seguir essa toada, é conseguir as vitórias pelo menos. Pensar em jogar futebol bonito, pode pensar em demorar lá pro final da temporada regular. Agora é conseguir as vitórias primeiro. Bom, agora vamos pra Vegas, que o Raiders ganhou do Browns. Olha só, rapaz. O Browns perdendo mais uma, né? Só venceu um jogo, que foi contra Jacksonville. E que começo desastroso do Cleveland Browns, hein? O Raiders que perdeu na semana passada para o Carolina Panthers, né? Tomou uma surra e agora vence. Volta para casa, vence o Browns. E o jogo foi bem feio, na verdade. Eu não diria que ele deixou... Eu não vou falar nem do Deshaun Watson, porque eu não acho que ele foi o principal culpado desse time do Browns. Não foi um time que cometeu muitas faltas, deu muitos tiros no pé, né? Chegou a virar o jogo e aí teve o touchdown chamado de volta por falta. Mas é um time que errou demais para o time que quer vencer. É um time que vem tendo muitos erros, o time do Browns. Ou seja, tem que diminuir esse número de erros. Você tem chance pra ganhar, mata. Não importa qual é o adversário. Pode ser um adversário mais forte, pode ser um adversário mais fraco. Tem que ter todas as oportunidades, tem que matar, cara. Você não pode ficar bobeando. Já tá passando, já vamos chegar no meio da temporada regular daqui a pouco. Não pode ficar bobeando assim. E pra terminar o domingo, nosso Sunday Night Football, que atropelo dos Ravens pra cima do Bills. Eles literalmente correram por cima do Buffalo Bills. Derrick Henry teve 199 jardas terrestres. Com mais uma jarda terrestre, ele quebrava o recorde de mais jogos de 200 jardas corridas por um jogador. Atualmente ele tem 6, né? Está empatado aí em primeiro lugar. Mas eles já começaram fortes, né? O que mais me impressiona não é o ataque do Ravens, porque a gente sabe que esse ataque tem muito potencial se eles conseguirem estabelecer o jogo terrestre, mas foi a defesa. Né? A defesa que tinha permitido 25 pontos nos 3 primeiros jogos, que eu fiz milhões de elogios na primeira semana e já estava querendo mudar minha opinião, fizeram uma partida sublime contra o Bills. Permitiram 10 pontos, 7 que saíram completamente da genialidade do Josh Allen. 10 pontos, sendo que até o final estavam só com 3 tomados. Tomaram um touchdown só no jogo. Pois é. E a sensação de que a gente tinha vendo o jogo era de que o Josh Allen estava correndo pela sua vida para tentar fazer alguma coisa, e enquanto isso os Ravens em casa vencem de novo. E ainda teremos jogos dessa noite, teremos Tennessee Titans e Miami Dolphins no Hard Rock Stadium, lá em Miami, e teremos Seahawks contra Detroit Lions lá em Detroit. Agora, pra gente terminar um pouquinho da NFL, eu queria saber, cara, a gente discutiu um pouco, por que os favoritos não estão jogando tão bem como a gente esperava? Pois é, né? Parece que todo ano a gente tem uma coisa diferente na liga e a gente tá vendo muitas zebras nas últimas 2, 3 semanas. Sim. Até na primeira semana a gente teve zebras. Sim, com certeza. Tivemos o Patriots ganhando do Cincinnati. Foi uma zebra. Se a gente for pelas odds das casas de aposta, né? Tivemos os Steelers ganhando do Falcons, que foi... Em teste também uma zebra, Nova Orleans
dando uma surra em Carolina, que não é uma zebra. Não é uma zebra, comentar. Mas uma foi 47. Isso sim é surra. Tivemos o Falcons ganhando do Eagles na Filadélfia. Pois é. Tivemos o Raiders virando o jogo para cima dos Ravens em Baltimore. O Rams vencendo na semana passada. A Giants vencendo os Browns. O que eu acho é que a liga está muito equilibrada. A liga esse ano está muito equilibrada. A gente esperava que os times considerados favoritos, que são o Chiefs, os 49ers, os Eagles, os Ravens, iam começar voando. Mas não, o Chiefs até começa com 4-0, mas não tá jogando bem. Os outros times tropeçaram em jogos bestas também. A gente tem que lembrar que por mais que só tenham 5 meses de jogos, são todo um training camp no caminho, né? Tem várias lesões, times que são mais bem treinados, times que vêm com uma perspectiva diferente para a temporada. E é um esporte que, por mais que não pareça, o mental conta muito. Então a gente vê times que chegam como favoritos e ou entram de salto alto na partida ou não estão bem de cabeça, o que aconteceu muito com o Eagles, eu diria, né? Entraram muito sem cabeça pelo fim da temporada passada, o Jaguars, que teve um fim desastroso, ainda não se recuperou, e eu acho que muito desse favoritismo dando errado vem do fato de que muito depende do mental das equipes, mais do que do futebol em si. Sim, cara. Os times, as zebras que a gente considerava, cara, estão surpreendendo muito mais do que a gente esperava e os favoritos não estão tudo isso que a gente esperava. Eu acho que desde que eu comecei a assistir NFL, lá por volta de 2016, 2017, assim, acho que é a temporada mais equilibrada que eu vejo. Tanto entre os favoritos e as potenciais zebras, mano. Porque não tem um grande favorito. Hoje você fala, você não tem um grande favorito pra ganhar a liga. Não, de jeito nenhum. Não tem um grande favorito. Então eu acho que desde que eu comecei a assistir é a temporada mais equilibrada que tem. Sim, são as temporadas mais diferentes. Caralho. Né? Muito mais jogo terrestre do que jogo aéreo nos últimos anos. Muito mais jogos truncados, né? Até mesmo quando não tem zebra, a gente tem uns jogos que são mais apertados do que deveriam. Mas acho que cobrimos tudo por hoje. Tivemos aí cobrimos os jogos da NFL, tivemos o Brasileirão. Hoje temos mais, como o nosso querido Márcio falou, temos Dolphins e Titans lá em Miami, temos Lions e Seahawks lá em Detroit para fechar a semana 4. E não se preocupem, já temos 4 semanas, mas temos muitos meses ainda de NFL. E também temos o final do Brasileirão para deixar todos nós grudados na tela de tão ansiosos. Então, muito obrigado por terem assistido o programa. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. A rede social do programa também vai estar aqui. Estamos postando conteúdo agora na nossa rede social. Estamos postando cortes, vídeos, desafios. Então, sigam nossas redes sociais. Curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal, por favor, que ajuda muito a gente. Muito obrigado, gente. Pode deixar o like. E, gente, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado.